Olá, boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui para mais um direto, os nossos habituais diretos que temos com a comunidade. Não fosse a situação que vivemos hoje, este direto seria mais um direto para falarmos daquilo que são as problemáticas da freguesia. Contudo, a situação que hoje vivemos e que o nosso país atravessa e que o mundo atravessa é de facto um momento difícil para todos e que devemos enfrentar com todo o cuidado e com toda a precaução e prevenção necessária para este momento. Obviamente que esta nossa interação e esta nossa conversa acontece ao longo do ano, não é só por estarmos a viver este momento crítico e de estado de guerra que estou aqui convosco. Estarei sempre aqui convosco, tal como estará a Junta de Freguesia naquilo que são os nossos as nossas competências e naquilo que nós poderemos ir em função dos contextos e das questões que são possíveis de ter e de resolver ao longo deste tempo. Hoje, obviamente, que a nossa conversa se centrará um bocadinho mais na questão do combate ao Covid-19, àquilo que são as medidas implementadas pela Direção-Geral de Saúde, àquilo que foi agora recentemente, que ainda não tive a oportunidade de ler com atenção, aquilo que é o estado de emergência que nós agora vamos enfrentar no país e o que é que isso representa do ponto de vista da restrição de liberdades e direitos para todos nós. E, portanto, é um momento de grande seriedade, é um momento que exige de todos nós a calma e a frieza necessária para tomarmos as devidas precauções, para cuidarmos uns dos outros, para olharmos pelos nossos vizinhos, para também conhecermos um pouco mais aquilo que é a nossa comunidade, que nos rodeia, e é fundamental nós conseguirmos trabalhar o espírito comunitário em cada condomínio, em cada casa, em cada grupo de amigos e tentarmos também encontrar formas de ocuparmos o nosso tempo, se não estivermos a trabalhar, ocuparmos o tempo dos nossos filhos, manter rotinas, enfim, tudo isso que daqui a pouco irei falar de uma forma mais específica. Como temos feito nestes diretos, vamos então fazer aqui um conjunto de follow-up às questões, resposta às questões, melhor dizendo, que foram colocadas no último direto e depois então aprofundar a temática que hoje nos assola de uma forma vertiginosa, de uma forma ímpar, sem conseguirmos perceber de onde é que vem e onde é que está. Muito bem, então, como habitualmente fazemos, aqui responder a um conjunto de perguntas que nos foram colocadas entre estes diretos, e começaria aqui pelo Mário Sousa, que nos vem colocar a questão relativamente ao encerramento do mercado do Casal do Olival. Muito bem, Mário, obrigado pela sua pergunta. O encerramento do mercado municipal prende-se com aquilo que são as orientações da Direção-Geral de Saúde e prende-se com aquilo que para nós é importante, que tem a ver com a saúde pública. Ou seja, o mercado municipal é um espaço relativamente pequeno, não há um grande distanciamento entre as bancas, portanto, no cruzamento, nos corredores de circulação. É um espaço que, para cumprir aquilo que a Direção-Geral de Saúde exigia, que é o distanciamento, a limitação de entrada de pessoas nos estabelecimentos, seria muito complicado de o fazer. Não tínhamos recursos que fizessem essa limitação de acesso. Os comerciantes estariam preocupados em fazer o seu negócio e não em controlar as pessoas que entravam no mercado.
e tomámos, uma das coisas que fizemos foi tomar como medida o encerramento desse tipo de espaço onde houvesse aglomerado de pessoas. Fosse o mercado, fosse a feira, fosse parques infantis, fosse polidesportivos e, portanto, tudo o que representasse um acesso exterior e uma entrada em algo, nós limitámos por questões de saúde pública o acesso a esses equipamentos. E, portanto, obviamente, baseado naquilo que são as orientações da Direção-Geral de Saúde, baseado naquilo que a Autoridade de Saúde Local também nos transmitiu e, portanto, e daquilo que foram as medidas preventivas tomadas pelo município e pela Junta ao longo deste processo. Nós tivemos várias medidas preventivas, umas mais direcionadas para os trabalhadores da autarquia, outras direcionadas para a relação com o utente, com o freguês, no que respeita ao atendimento, outras relacionadas com esta questão da aglomeração de pessoas em recintos fechados ou abertos, como é o caso do mercado e da feira. Portanto, este foi o princípio e a legitimidade, como me pergunta, qual a sua competência e legitimidade, é mesmo esta, que enquanto Presidente de Junta tenho como responsabilidade a proteção civil, emanada da lei, e neste caso em concreto o plano de contingência da freguesia é presidido por mim e, portanto, tenho toda a legitimidade baseado neste contexto das medidas de Direção-Geral de Saúde, daquilo que são as medidas do Governo, exercermos este tipo de medidas. Muito bem, continuando aqui as questões, o Helder Santos Loureiro, que nos deixa aqui uma mensagem de felicitações por esta iniciativa, ouvir e atender os residentes faz a diferença, agradecendo as respostas relativamente às viaturas abandonadas que foram dadas na última sessão, perdão. E, portanto, obrigado, Helder, também por nos acompanhar e por estar aqui connosco e também dar o seu contributo. Shanna Ferguson, que nos deixa aqui uma mensagem também de gratidão relativamente à pintura das escadas na Praceta Humberto Delgado, a colocação do corrimão verde, que também foi pedido, e, portanto, nós, como veem, este tipo de diálogo, este tipo de ferramenta é importante porque também nos dão alertas para procedermos a determinadas situações. Nós não temos a capacidade de estar em todo o lado e, portanto, é bom haver este espírito de partilha de responsabilidade e de alerta permanente entre o cidadão e o seu representante, neste caso a Junta de Freguesia. E, portanto, a questão seguinte da Xana é se não podemos mandar desinfetar o túnel da Praceta Humberto Delgado com a Praceta Alves Redol. Bom, Xana, vamos sinalizar essa matéria para podermos encaminhar para os serviços de limpeza do espaço público do município, no sentido de se proceder a essa lavagem. Joana Santos também agradece o contributo e a Ana Amaral também realça a iniciativa que produzimos destes diretos e, portanto, Ana, muito obrigado também pela sua mensagem. A Shanna Ferguson volta-nos a colocar aqui a questão da circulação pedonal, ou seja, as pessoas que vêm da estação da feira, do lado da feira à noite e as crianças que saem da Miguel Torga às 6h30 e se dirigem ao Montabrão falam muito que as ruas estão às escuras e que geram medo e insegurança. Falo da Rua da Caixa até ao Pingo Doce, seria bom se pudesse ajudar. Bom, Xana, muito obrigado. Vamos, eventualmente, temos que ver aqui com a questão com a EDP, perceber o que é que se passa. Não tenho ideia, confesso, que haja assim um grande problema de iluminação. Pode haver uma lâmpada ou outra fundida, ou a esta hora, às 6h30, as luzes estarem a ligar, uma vez que agora os dias vão começar a ser também, vamos notando isso, que os dias vão sendo um bocadinho maiores. A Maria João Costa, que nos fala para quando as obras
para quando é que temos as obras prontas aqui na António Feijó? A 110 quase não passa com carros estacionados. Bom, Marijão, o que agora estão a fazer é pintura da rede ciclável e, portanto, assim que essa questão esteja terminada, as obras, digamos assim, são concluídas e, portanto, regressa, digamos assim, ao estado normal da António Feijó e, portanto, brevemente, agora com esta situação do estado de emergência, eventualmente as empresas não poderão trabalhar e, portanto, vai-se perdurar um pouco mais no tempo, mas o que falta é exatamente isto. A Carla Varandas, que nos fala sobre os carros parados no mesmo sítio e nada fazem, falta de estacionamento, falta de limpeza, na escadaria ao lado do meu prédio na rua Ribeiro Sanches, e que está lá uma figueira em Monte Lixo há anos. Obrigado, Carla, pelo seu comentário, agradeço muito. Nós vamos então validar essa questão do lixo que se encontra junto à figueira e também da escadaria. Quanto às viaturas abandonadas, esse é um processo administrativo que é a Polícia Municipal que faz e, portanto, se tiver conhecimento de alguma viatura, pode perfeitamente, através da aplicação do Sintra Resolve ou da plataforma O Meu Bairro, sinalizar essas viaturas para que depois possamos comunicar à Polícia Municipal. A Fátima Alves, que nos fala sobre as obras de estacionamento em frente ao shopping, pararam. O que é que aconteceu? Fátima, o que aconteceu foi que primeiramente foi feita uma terraplanagem e modelagem do terreno. Agora, não fosse esta situação, o que iria acontecer era começar, digamos assim, a dar maior ênfase ao maior trabalho àquilo que será o parque de estacionamento e, portanto, numa primeira fase, umas máquinas fizeram a modelagem do terreno, a seguir então os trabalhos preparatórios foram agora feitos e a seguir então a construção em si, mas com esta situação eram 3 meses, mas por razões óbvias a obra perdurará mais no tempo. A Maria José, que nos pergunta sobre as traseiras da Rua Alves Redol continuam com candeeiros sem luz. Obrigado, Maria José. Vamos sinalizar isto junto da Câmara e da EDP. Obrigado pelo seu comentário. O João Boal, que nos fala sobre quando passa a ser rotina diária a descarga dos contentores do lixo em toda a freguesia. Bom, João, o que acontece hoje é que já há uma melhoria significativa e já há rotinas quanto à recolha do lixo na freguesia. Há contentores ou há seletivos que não são feitos todos os dias, mas há já uma regularização dessa questão. Pontualmente pode acontecer alguma situação menos clara, mas aí, João, agradeço que nos comunique qual é que é o ponto de recolha que fala para podermos ver com os SEMAS essa questão. Depois temos a Eveline Silva, que nos diz que o estacionamento está um caos e não é de agora. É um facto, Eveline, não sei que zona é que reside, mas efetivamente temos vindo a trabalhar na melhoria do estacionamento, quer em Massamá, quer em Montabrão, com alguns projetos que já falei aqui, algumas obras que já as mencionei, e portanto, Eveline, é um facto e estamos a trabalhar para solucionar essas questões. O André Campos, que nos diz que chega à casa cansado do trabalho às 5 da manhã e não tem estacionamento, e portanto, André, obrigado também pelo seu comentário. Como referi para a Eveline, estamos a trabalhar no sentido de melhorar a oferta de estacionamento, com a criação de bolsas de estacionamento, a intervenção na criação de novos lugares de estacionamento, e é isso que está previsto. Já falámos sobre isto várias vezes, André, portanto é uma questão de ver os vídeos anteriores, certamente encontrará essas minhas palavras e essas intervenções sobre o que queremos fazer. A Paula Santos pergunta porquê tanta ciclovia, quando há poucos ciclistas que andam na estrada. Bom, efetivamente, a questão da ciclovia não é só para ciclistas propriamente, é uma mudança de paradigma da mobilidade que vai acontecer no nosso país e na Europa, de uma forma geral, e no mundo, se assim quisermos. Nós vamos ter que ganhar novos hábitos de mobilidade.
para podermos diminuir a nossa pegada ecológica, para podermos contribuir para a melhoria do ambiente e, portanto, as ciclovias servem como uma alternativa à viatura, como uma alternativa a outras formas de nos movermos e os lugares de estacionamento nós temos tido a preocupação, a Câmara tem tido essa preocupação de quando intervém, quando cria uma ciclovia, manter os lugares de estacionamento, portanto, o que significa uma faixa que quando é muito larga dá para encolher a dimensão, cumprindo aquilo que a legislação permite, e manter os lugares de estacionamento ali existentes. Bom, e é nesse sentido que temos vindo a trabalhar na questão do estacionamento. E estas foram as perguntas relativamente ao que ficou por responder na sessão anterior. Como referi ao início, hoje aquilo que é o tema e aquilo que nos preocupa é que, de facto, esta questão para combatermos de forma conjunta, unida, porque de nada vale estarmos aqui cada um a tratar do seu umbigo, porque nós temos que ter comportamentos pensados, que o nosso comportamento pode afetar outras pessoas e isso é importante termos presente. E, portanto, nós temos, como referi ao início, nós colocámos em marcha um plano de contingência. Primeiramente, colocámos medidas preventivas naquilo que era o acesso às instalações, reforço da higienização dos espaços da freguesia, de modo a que as pessoas pudessem trabalhar em segurança. Depois, colocámos novas medidas preventivas da limitação do acesso aos nossos balcões de atendimento, de forma a garantir também esse distanciamento social e essas preocupações com a higiene e com a segurança dos nossos trabalhadores e dos nossos fregueses. E na fase de mitigação que entramos agora, e porque temos estrutura que nos permita fazer isso, desenvolvemos mais umas medidas preventivas que vão, digamos assim, ao encontro daquilo que foi pedido, que é o isolamento social, que é podermos minimizar o contacto social uns com os outros e, portanto, podermos manter o mesmo nível de atenção e de cuidado para com todos os fregueses e para com cada cidadão de uma outra forma, de uma forma alternativa, e por isso privilegiamos os canais digitais. Nós temos o nosso site, temos uma plataforma de gestão de ocorrências, de reporte de ocorrências que podem aceder através do site. Temos o balcão virtual onde podem pedir os vossos atestados, as vossas solicitações do ponto de vista administrativo, que elas são preparadas pelas nossas funcionárias e que lhes são enviadas. E se não houver essa possibilidade, se não houver a possibilidade de usar os canais digitais, pode usar o atendimento telefónico, onde é prestada toda a informação que necessita, bem como é agendada, são feitas marcações para atendimento presencial, limitadas ao número de pessoas que pode estar no espaço, por razões que a Direção-Geral de Saúde tem dito várias vezes, e, portanto, nós desta maneira conseguimos assegurar a relação que temos com os utentes, e há projetos que nós tivemos que suspender porque não temos hipótese de os manter, fruto dos parceiros ou entidades estarem encerradas ou estarem fechadas, estarem suspensas, e, portanto, há todo um conjunto de consequências relativamente a essa dinâmica que já temos implementada. Mas, de facto, nós, através do canal digital, através do canal online, nós conseguimos, as redes sociais também, nós conseguimos dar resposta às vossas solicitações e depois encaminhar dentro da equipa de modo a que possamos avançar com essas medidas. E, portanto, aquilo que isto para responder a
uma questão que a Sílvia Isabel nos coloca sobre se a Junta irá disponibilizar algum serviço voluntariado para ajudar as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Não para a questão do atendimento, me parece uma questão mais fácil, através de casa, não é? Através dos meios digitais. Para outras funcionalidades e para outras áreas, nós de facto estamos a trabalhar nesse sentido, de criar aqui ferramentas sociais que garantam um acompanhamento e uma ajuda a pessoas que, por via das suas limitações, nesta altura precisam de acompanhamento. Mas, como referi, se for um ato administrativo, se for uma outra situação, há o atendimento telefónico, há os canais digitais, Sílvia, que poderão ser usados. O Miguel Sá pergunta-me com o estado de emergência como fica a funcionar o comércio local. Bom, João, eu ainda não li não li aquilo que foi decretado. Do que já pude ouvir assim de relance, vai haver uma restrição grande relativamente àquilo que é a atividade comercial e, portanto, mas não tenho presente essa informação para poder responder e, portanto, a minha recomendação é podermos olhar agora para os noticiários e perceber como é que isso vai acontecer. Portanto, eu estava a vir para o... Bom, isto caiu, peço desculpa, mas caiu aqui o sinal e, portanto, voltámos, já restabelecidos, voltámos para este nosso direto e para esta nossa conversa. Tinha ficado aqui por responder um conjunto de perguntas, estava no João, eu vou tentar aqui recuperar, peço desculpa, vou ter que usar aqui outra ferramenta digital e, portanto, o Viegas Simão, que nos coloca aqui a questão sobre que medidas excepcionais é que fala, que se pode esclarecer. Com certeza, eu acho que o que nós estamos a preparar agora é um conjunto de medidas do ponto de vista social. Nós, nesta fase, estamos na fase de mitigação, nós não nos podemos esquecer que há aqui riscos associados e, portanto, as coisas têm que ser bem ponderadas e bem pensadas, porque podemos correr o risco de propagar ainda mais esta rede de transmissão que existe, se não tivermos aqui algum cuidado naquilo que pretendemos. Mas há, de facto, análise que temos que fazer diariamente sobre aquilo que são os nossos projetos sociais. Portanto, nós vamos manter o programa da farmácia solidária e, portanto, vamos conseguir chegar às famílias que estão no programa da farmácia solidária e aceder a estes bens. Estas pessoas que estão neste programa são pessoas que são doentes crónicas e, portanto, precisam de medicação e nós vamos manter esta resposta a 35 pessoas. Já temos aqui um plano junto das farmácias que nos ajudem neste sentido para também podermos ser eficazes na forma como damos resposta às mesmas. Depois, do ponto de vista do programa alimentar, nós temos o programa de apoio alimentar que fará com que nós possamos ir ao encontro daquilo que são as famílias que estão dentro deste programa e que têm que consultar as perguntas e também alguma informação, como isto caiu, perdi aqui alguma informação, mas dei-me só um pouco para chegar à mesma. Ora, peço desculpa, pronto, já cá está. E, portanto, dizia eu que nós vamos, além da farmácia, vamos continuar com a resposta alimentar no programa operacional e vamos manter o apoio a 240 pessoas com cabazes de alimentos e, portanto, essa questão são muita gente e, portanto, vamos garantir que há recursos e porque também há abastecimento, não é? Se não houvesse abastecimento era complicado e, portanto, estamos com essa questão garantida e porque também falamos de alimentos e temos o nosso projeto da mercearia solidária
em que nós apoiamos 169 pessoas, algumas idosas, outras que têm filhos, e, portanto, complementando com aquilo que é a resposta do município, por exemplo, para as crianças e para as famílias que têm filhos, as escolas estão a fornecer alimentação para estas famílias e, portanto, quem tem filhos vai à plataforma das refeições escolares, requer esses alimentos e depois vai à escola buscar de forma desfasada, cumprir aqui aquilo que são as orientações da Direção-Geral de Saúde, isso é importante, e nós estamos aqui a trabalhar na questão da manutenção do projeto da Mercearia Solidária com outros moldes. De facto, vamos tendo alguma dificuldade na manutenção daquilo que existe, nomeadamente no fornecimento de refeições confeccionadas. Elas, como sabem, a Mercearia Solidária tem um conjunto de parceiros. Esses parceiros também têm os seus planos de contingência e, portanto, dificulta aqui tudo o normal funcionamento. Portanto, nós diariamente temos que avaliar e perceber até onde é que podemos ir e até onde podemos também conseguir manter estes projetos. E, portanto, do ponto de vista alimentar, também teremos esta resposta para 169 pessoas, ou tentaremos manter esta resposta para 169 pessoas, manteremos para 240 e teremos a farmácia para 35. Adicionalmente a isto, estamos a trabalhar na medida de criarmos aqui uma ajuda para os maiores de 65 anos que existem na freguesia e, portanto, nós estamos a desenvolver aqui um modelo que garanta ou que pelo menos minimize algumas das situações. Primeira, e isto é que é importante avaliar, não é? É o risco de propagação. Nós vivemos com um vírus que se propaga a uma velocidade imensa. Nós não sabemos quem está contaminado. Se não tiver sintomas, podemos não ter sintomas e estar contaminado. E, portanto, todo o cuidado é pouco. E nós estarmos a colocar uma população de risco à mercê de muitos voluntários e de muita gente em fora, no sentido comunitário e no sentido de ajuda, pode ser complicado de gerir, uma vez que podemos criar aqui redes de transmissão que antes não existiam e que passarão a existir. E, portanto, temos de ter cuidado, olhar para aquilo que são as orientações da Direção-Geral de Saúde. Depois, há estes avanços do ponto de vista do estado em que o país está. Estado de alerta, agora estado de emergência, e perceber e adequar as respostas às situações. Nós não podemos criar coisas que depois não consigamos dar resposta, ou porque os pressupostos da sua criação mudaram e inviabilizam tudo isto, ou porque há outras circunstâncias que impedem a sua manutenção. E, portanto, é neste quadro de grande incerteza que nós vivemos, mas que precisamos de desenvolver com calma, com seriedade, com firmeza, com seriedade, todas estas respostas para que quem mais precise não fique sem o nosso apoio. Portanto, é este o quadro que temos, para além do atendimento que fazemos a todos através do nosso telefone e através dos nossos canais digitais. Paralelamente a tudo isto, desafiámos um conjunto de parceiros a fazerem e realizarem vídeos de algumas atividades, uns desportivas, outros de leitura, outros sobre nutrição, para que nos possam fazer chegar esses vídeos e que nós possamos partilhar com todos aqueles que estão em casa, em isolamento social ou obrigatório, e que também desta forma, uma forma mais lúdica, possamos também criar aqui um canal de comunicação e de entretenimento. E procuramos, obviamente, também manter a nossa comunicação desta maneira com as pessoas, não só passando a informação de que aquilo que serão as respostas disponíveis, de que aquilo que podem ser os canais de proximidade com a autarquia, mas também com esta ligação à comunidade. E depois tentar, e é esse o grande desafio, é que cada um de nós possa desenvolver esse espírito comunitário para ajudarmos o outro. Nós conhecemos os nossos vizinhos, nós conhecemos os nossos familiares e, portanto, podermos ser nós os primeiros agentes
de saúde pública e de ajuda a todas estas pessoas. E, portanto, é importante que este trabalho seja um trabalho conjunto e não um trabalho apenas e só de uma só parte. Até porque isto é uma questão que envolve todos, não é? Não é só um lado. E aqui o envolver todos é sem nenhum tipo. Este não é o momento de andarmos aqui a apontar dedos. Este é o momento de construirmos em conjunto com aquilo que cada um pode dar, aquilo que cada um pode fazer, cumprindo estas regras de segurança da Direção-Geral de Saúde para evitar contaminação, evitar propagação e, portanto, é importante mantermos este cuidado. Diz-nos o Luís Vilela, quem manda um abraço, que está fora, está em trabalho. O isolamento social, com a possibilidade de beber um café bom. Agora, Luís, a Direção-Geral de Saúde recomenda uma redução ao máximo do contacto social. Nós estamos aqui a trabalhar, estamos aqui fechados a trabalhar para podermos, de facto, ajudar as pessoas. E logo teremos a oportunidade, logo tudo isto passe para podermos conviver uns com os outros. Pergunta-nos a Sandra quais as ajudas disponíveis aos idosos nesta fase de contingência de pandemia e quais as ajudas no terreno, visto que as pessoas mais vulneráveis e menos informadas. Já agora acho que era importante a Junta de Freguesia, na sua pessoa, referir o que está a ser feito na freguesia em relação ao surto mesmo. Ou seja, já aqui anunciei essas medidas, ou seja, nós estamos, por um lado, do ponto de vista do que é a relação de proximidade com todos os canais abertos, canais online, atendimento telefónico e agendamento para atendimento presencial, preservando aqui aquilo que são as orientações da saúde. Estamos a avaliar a cada momento aquilo que são as orientações e aquilo que é o evoluir do Estado para criarmos respostas aos nossos fregueses e mantermos os projetos sociais que temos e a preocupação social que temos. Nós temos as nossas técnicas a ligar para as situações mais complexas, no sentido de aferir aquilo que se passa, de perceber como é que estão, o que é que precisam. Temos os nossos programas sociais, em alguns deles suspensos porque os parceiros também suspenderam as suas atividades. Estamos à procura de alternativas para os manter, nomeadamente a mercearia solidária, mas temos outras respostas que se mantêm, porque temos o programa operacional que nós vamos continuar a dar alimentos a estas pessoas, são cerca de 240 pessoas. Temos a farmácia que vamos continuar, com doentes crónicos, vamos continuar a assegurar a sua dedicação também, portanto, mais de 35 pessoas que estão no programa da farmácia, e portanto irmos respondendo de acordo com aquilo que é a proporcionalidade do momento. Não podemos criar aqui coisas desproporcionais sob pena de, como referi, criarmos aqui preocupações onde elas não existem, e as medidas de contenção deste surto também se prezam por esta matéria, que é conter as relações sociais e os contactos sociais. E, portanto, diz-nos aqui o Ricardo, enfim, já falei sobre esta questão dos programas e o que vamos fazer até e o que estamos a desenhar em função também destes momentos. Obrigado pelas questões. Diz-nos o Luís que a freguesia está má para o esterismo em geral. Obrigado, Luís, pelas suas palavras. Ricardo, isto não há resposta. Estou a responder, Ricardo, estou a seguir a ordem das perguntas, portanto, peço o favor de poder ter alguma calma e seriedade para podermos não tentar usar estes fóruns para outros fins que não são os mais apropriados e adequados ao momento que vivemos. Diz que estamos a criar parcerias, quais? Bom, já aqui falei com as associações e instituições que vão nos ceder os seus vídeos, já falei aqui daquilo que é a resposta social e daquilo que estamos a preparar. Tem que ser contido, tem que ser envolvendo quem de facto pode acrescentar valor, não generalizando, é certo, porque há aqui questões, como referi, do contágio, que é importante termos em conta. Um cidadão pode estar infectado e não ter sintomas, e estarmos a colocá-lo em frente de um grupo de risco é aumentar a propagação, é criar mais uma cadeia de transmissão, e nós queremos evitar isso a todo custo. Por isso é que tomamos medidas
preventivas e de mitigação, muitas das coisas que fazemos, de modo a possibilitar que este surto seja minimizado na freguesia máxima e que o seu contágio seja controlado e fácil de perceber. Depois, diz-nos o Mário Sousa relativamente ao mercado. Enfim, Mário, o mercado está fechado nos termos que falei e que já lhe expliquei, tal como todos os outros espaços públicos onde há aglomerado de pessoas e, portanto, em primeiro lugar está a saúde pública das pessoas e dela nós não podemos prescindir. Mas obrigado, Mário, pelo seu comentário. Carla Martins, que nos diz que a carreira da cientista continua um caos. Nós sabemos disso, Carla, infelizmente. É uma situação que só será resolvida com o concurso que foi lançado, com o aumento da frequência de carreiras, com a alteração desse paradigma. Até lá, infelizmente, é uma situação que, por muito que nós insistimos, a resposta é sempre a mesma, porque não há meios para que haja. Depois diz-nos a Sandra que a resposta também está no terreno e deve ser divulgada. Bom, Sandra, nós estamos a divulgar tudo aquilo que são as nossas medidas, estamos a divulgar e temos feito esse trabalho, vão sair mais medidas, vão sair mais respostas. O município de Sintra também tem um conjunto de medidas que já as possibilitou, se for ao site da Câmara encontra, nomeadamente as refeições nas escolas para as famílias com filhos na idade escolar, o apoio ao hospital Fernando da Fonseca, o apoio financeiro, o reforço das medidas de apoio às IPSS para que elas possam ajudar a chegar às pessoas com os seus apoios domiciliários, com as suas respostas no âmbito de centro de dia, centro de convívio, e, portanto, nos lares, ou seja, toda essa rede de apoio que existe no município, a Câmara investiu para reforçar essas medidas e nós também estamos a fazer esse esforço e preparar-nos para isso, porque isto não é uma coisa que dure 2 semanas, isto é ao longo dos meses que vamos enfrentar voltámos a cair novamente, peço desculpa por isso, aqui retomar a questão dos rastreios. O município de Sintra e a Autoridade de Saúde têm estado todos os dias, tem um grupo de trabalho e de crise para a questão do Covid-19 no concelho, e portanto são medidas que têm que ser avaliadas e ponderadas, e quando o município entender que as deve tomar, tomará em consonância com aquilo que é a Direção-Geral de Saúde. E portanto acho que neste momento nós temos que ter alguma calma, temos que ter alguma seriedade, não apontar dedos, mas sim construir. Construir é acreditar, em primeiro lugar, naquilo que a Autoridade de Saúde tem feito, aquilo que a Direção-Geral de Saúde tem feito, o Governo tem feito, seguir aquilo que são as orientações e adaptar e ajustar em função dessas matérias. Por exemplo, a Sílvia, que me fala aqui das compras. Sim, Sílvia, nós vamos ter em consideração também as pessoas invisuais nessa medida, porque já tivemos situações de pessoas que nos procuraram para fazer esse tipo para que nós pudéssemos ir às compras. Houve uma situação muito, muito chata com um invisual e, portanto, nós também iremos incluir a ajuda de pessoas invisuais nesse lote de apoio. O João Santos pergunta-nos se apoio social de entrega de alimentos a velhotes com mais de 65 anos. Isto é uma coisa? Vai existir, João. Estamos a preparar exatamente esse programa, construir aqui uma rede de voluntários, uma base de voluntários para que possamos ajudar nesse sentido a pessoas com mais de 65 anos, e sim, vai existir. Agora estamos a delinear isto até em função daquilo que é o estado de emergência que o país agora foi instaurado no país, e portanto nós precisamos de ajustar essa resposta. O
Temos aqui o João Dias, que em relação aos transportes aqui na zona há alguma solução. Bom, João, não sei a que se refere esta questão dos transportes. Os transportes públicos continuam a funcionar dentro daquilo que é o quadro de transportes existentes, com reforço da limpeza e higienização do mesmo, e, portanto, nós, nessa matéria, tem havido o reforço desse tipo de intervenção, mantendo o transporte público ativo. O Governo tem feito esse esforço na medida em que o país deve manter um estado normal dentro da normalidade que vivemos. Diz-nos a Elsa, aquelas pessoas que não sabem usar a internet. Bom, Elsa, é isso que estamos exatamente a falar, já aqui expliquei. Nós vamos ter exatamente resposta para essas situações, pessoas que não estão com a internet, têm o atendimento telefónico, podem ligar, falar, e portanto aquilo que peço, Elsa, é que se encontrou essa senhora de 90 anos, possa dizer que há um número de telefone da Junta de Freguesia que pode ligar e que nós informamos e agendamos presencialmente e ajudamos a senhora por marcação. É esse agora a questão. Ninguém fica sem resposta, é um ajustamento. Por isso, Elsa, se voltar a encontrar a senhora de 90 anos, por favor, diga-lhe exatamente isso. Ricardo, já falei sobre os projetos que temos para os mais vulneráveis. A Junta de Lisboa tem um quadro de competências completamente e de atividades completamente diferente do nosso, e não nos podemos comparar a coisas que não são comparáveis, e portanto dentro daquilo que é o nosso quadro de competências, dentro daquilo que é a nossa capacidade também de resposta e dentro daquilo que são os projetos que temos e aquilo que podemos acrescentar a esses projetos, nós vamos fazê-lo. Como referi, estamos a ultimar esses projetos, têm vindo a ser desenvolvidos ao longo do tempo, mas ajustados em função do estado em que estamos, e temos acompanhado o evoluir e na medida em de contornarmos os constrangimentos que cada um deles vai tendo. O Fernando Cruz, que nos pergunta, Sr. Presidente, tenha sempre muita força e coragem. Obrigado, Fernando. Temos de ter todos. Este é um momento de grande união e de grande presença, e nós temos que desenvolver este espírito comunitário de ajuda também junto daqueles que nós conhecemos. Diz-nos já me perdi aqui, peço desculpa, o Roque Reis sobre a desinfestação das ruas, a desinfecção das ruas da freguesia. Por ora não há esse tipo de atividade, uma vez que ainda não estamos num estado de calamidade, e portanto nós o que fizemos foi fechar os parques infantis, foi logo ao início, fechar, ainda não tínhamos entrado num estado de alerta, fechar as zonas de maior concentração de pessoas, os parques, os espaços infantis que era possível vedar, os outros colocar avisos para que as pessoas não usem, e portanto nesta fase os locais de maior concentração de pessoas estão salvaguardados da presença delas, e portanto obviamente aquilo que nós faremos a seguir é um trabalho de desinfecção desses locais para depois abrirmos ao público. Depois, intervenção do Sr. Vogal Carlos Saldanha. Carlos, nós não estamos... isto é muito, muito bonito virmos aqui apontar o dedo, mas nós não estamos a fazer o mesmo. Nós estamos a ajustar aquilo que temos porque nós temos constrangimentos e estamos a acrescentar mais coisas. E é esse acrescentar mais coisas que nós estamos a fazer agora para ajudar quem mais precisa nesta fase. E, portanto, o tempo agora, Carlos, o vogal da Assembleia de Freguesia, não é de apontar o dedo. O tempo agora é de trabalharmos em conjunto, de acreditarmos que as melhores soluções vão ser postas, ter a calma necessária de perceber que há momentos para tudo, há os momentos para podermos ajustar as nossas respostas em função daquilo que é o estado do país. E, portanto, temos que ir avançando de acordo com o estado do país. O estado hoje é de emergência, declarado há pouco tempo, e, portanto, as medidas têm que ser tomadas nessa devida proporcionalidade. É isso que estamos a fazer. A Cris Pita, que nos pergunta se pode sair para comprar alimentos e farmácias. Sim, de acordo com aquilo que já pude ver do estado de emergência, sim, Cris Pita, poderemos
sair de casa para ir às compras e até para ir trabalhar. Penso, não há um isolamento obrigatório, há uma redução de circulação e que nós devemos justificar. Agora, em que moldes ainda não tenho ainda presente, como referi, saiu há pouco o decreto, ainda não tive a oportunidade de o analisar, estão outras pessoas neste momento a fazê-lo para podermos ajustar também essa informação, mas é isso mesmo que está. Elsa Oliveira, não, por amor de Deus, não, como referi há pouco, o tempo é de união, não é de apontar dedos. Se conhece a pessoa de 90 anos, faça um favor. Peça à senhora de 90 anos que esteja ao seu lado, ligue para a junta de freguesia, mande um contacto da senhora, que a pessoa não morra à fome. A pessoa terá, obviamente, ajuda da junta de freguesia, como têm todos, como têm as 169 pessoas que estão inscritas no Ministério Solidário, como têm as 240 que estão no POMC, como estão as 227 que estão no Banco Alimentar e que continuam a ter acesso a essa informação, como têm todas as pessoas que nos procuram para cabazes de urgência e que depois seguem um processo social. É assim que hoje nós funcionamos independentemente do estado de emergência. E o estado de emergência e as medidas excepcionais é para nós conseguirmos ir um pouco mais além e que essa pessoa que nunca procurou a junta de freguesia porque nunca necessitou, hoje possa ter a junta de freguesia ao seu lado. E, portanto, hoje, Elsa, o tempo é de união e, portanto, aquilo que lhe peço e é esse favor e esse desejo que lhe deixo é que possa pegar na senhora de 90 anos, dar-nos o contacto dela, que nós ajudá-la-emos, com certeza, como temos feito com todos os outros tantos casos que temos na freguesia. Está bem, Elsa? Obrigado por esse esforço. Depois, continuando aqui, já perdi aqui a Sofia Cátia, que nos pergunta se não é possível ajudar pessoas desempregadas a nível de pagamentos, pois continuar assim com talvez como as pessoas fazem para poder pagar as contas. Bom, Sofia, nessa medida, é que, por exemplo, no que respeita aos SMAs, a Câmara Municipal também já adotou algumas medidas dessa natureza, nomeadamente a isenção parcial do valor da fatura, portanto há aqui uma ajuda no pagamento da fatura. Sei que a EDP também permite que as faturas sejam vencidas e depois possam ser pagas. Portanto, há aqui um conjunto de serviços que vão se ajustando a estas situações e que estou certo que em breve também outros serviços privados prestam, digamos assim, utilidade pública, também acompanharão algumas destas medidas. Mas no que respeita à água, Sofia Cátia pode contactar os SMAs via telefone e tentar perceber qual é que será o seu desconto ou a sua ajuda em isenção parcial que irá ter. A Rita Isabel Pinto, que nos deixa aqui uma mensagem de força. Estamos aqui, Rita Isabel, estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. Depois a Sandra, que acha que numa altura em que a maioria das famílias está de quarentena e que o governo pede para não saírem de casa, e é isso que estamos a fazer, assumir o nosso papel social. Mas, Sandra, nós para assumirmos o nosso papel social também temos que assumi-lo de forma consciente e segura, para não criar e é isto que é importante percebermos, é que nós não podemos criar situações que propaguem mais este contágio. Então temos que ter a segurança daquilo que estamos a fazer e desenvolver atividades que promovam essa mesma segurança. E, portanto, estamos atentos, temos mantido os nossos programas, estamos a acrescentar programas e respostas àqueles que estão mais vulneráveis, nomeadamente os de mais de 65 anos e pessoas com mobilidade reduzida, invisuais, de modo a garantir que nada falta a estas pessoas, e é nesse contexto, com os parceiros institucionais que nos podem ajudar nesse sentido, que nós estamos a dar resposta a cada momento, em função do momento em que estamos. E hoje estamos num momento de emergência e é com essa base que nós iremos trabalhar.
Filipe Fernandes pergunta-nos quando é que a Junta volta a estar a 100%. Bom, Filipe, não sabemos quando é que nós vamos estar a 100%, nem nós nem ninguém. Portanto, vivemos aqui um período de grande incerteza sobre a normalidade da nossa vida e das nossas instituições e, portanto, não é para já expectável que nos próximos meses isso possa ocorrer. Aquilo que o Governo e o Primeiro-Ministro já aqui anunciou é que o pico será até final de abril e depois a estimativa é que baixe a curva. Veremos se assim é, mas há depois consequências mais para a frente e, portanto, vamos ver quando é que podemos ter a normalidade da nossa atividade e a normalidade da nossa freguesia, dos nossos serviços. A Maria de Sousa pergunta-nos que está a desenvolver atividades online para manter a comunidade ativa. Ainda bem, lá está o espírito comunitário que falávamos, de procura de soluções de poder fazer e melhorar. E diz-nos também que cada um pode e deve fazer a sua parte. Obrigado, Maria, e àqueles cidadãos que de uma forma voluntária vão-se mobilizando para dar respostas. Obrigado, Elsa, também pela sua mensagem. Enfim, e estamos aqui todos a trabalhar, estamos aqui no sentido de ajudarmos uns aos outros e, como digo, este é um momento de união, de trabalho em equipa, não é um momento de apontar defeitos, não é um momento de criticar sem sentido, é um momento de olharmos e encararmos o problema de frente, percebermos que há várias fases desta longa guerra, que as coisas não são tão curtas quanto parecem, e que nós temos que nos proteger, temos que proteger os nossos, temos que proteger os demais e, portanto, é esta a mensagem final. Terminava reforçando aqui algumas orientações da Direção-Geral de Saúde sobre os cuidados que devemos ter, aquilo que deve ser a nossa própria segurança. Desde logo, o lavar frequentemente as mãos. Devemos procurar lavar frequentemente as mãos com desinfetante, com sabão azul e branco, com gel sabonete líquido, enfim, temos procurado lavar as mãos com muita frequência. Ter o cuidado de, quando sairmos à rua, ter o cuidado de nos precavermos com luvas, com máscaras, se assim for o sentido, isto é, nós só devemos usar máscara se estivermos em zonas de alguma aglomeração de pessoas e, portanto, também não exceder no uso da máscara, que pode não ser tão benéfico quanto isso. Mas precavermos, usarmos luvas, usarmos máscara nas nossas relações, evitarmos ao máximo o contacto social, privilegiarmos o telefone, privilegiarmos as redes sociais para falar com a família, para falar com os nossos amigos e estar atento àquilo que são as notícias, estar atento àquilo que é a evolução desta pandemia e podermos, num prédio, ajudar-nos uns aos outros. Esse deve ser o nosso primeiro objetivo, perceber quem lá vive, conhecermos os vizinhos, já os conhecemos, e tentar, numa primeira fase, ajudá-los e criar aqui esta rede comunitária e solidária de vizinhança, que é muito importante e que numa altura destas faz todo o sentido existir, não obstante de podermos também ajudar muito mais do que aqueles que são os nossos vizinhos. Posto isto, quero agradecer a todos a vossa presença, cuidem-se, precavenham-se, estejam atentos àquilo que serão as notícias sobre esta questão, àquilo que são as medidas que já existem de apoio à população, partilhem, falem e, acima de tudo, cuidem-se, porque a prevenção é essencial para combatermos este vírus e esta epidemia que nos alastra e nos arrasa de uma forma brutal. Portanto, a todos, muito, muito obrigado, muito cuidado, cuidem-se a si, cuide-se aos seus e nós estaremos cá para ajudar todos aqueles que necessitarem e continuamos e obviamente contamos também com a comunidade que de uma forma mais ou menos organizada também o possa fazer
para combater este vírus e enfrentarmos isto de peito aberto, sem apontarmos aqui o dedo a ninguém, irmos em frente, unidos